Olá, vamos falar hoje sobre lesões em pés de pacientes com comorbidades diabéticas. A ideia é passar para vocês os cuidados de prevenção e o que o laser, né? O que a gente pode fazer com o que a gente pode fazer em benefício da laser terapia no tratamento de lesões se aparecerem em pacientes com comorbidades diabéticas. Eu sou Jeane, enfermeira podiatra, dermatoterapeuta, também tenho algumas outras especialidades, mas hoje eu trabalho exclusivamente com dermatologia e podiatria clínica. Tenho um consultório no Espírito Santo dedicado aos cuidados dos pés, das pernas e dos pés. Bom, o que é, né, pé diabético? Hoje a gente tenta conversar um pouco mais, falar um pouco mais e mudar o termo pé diabético. A gente tenta trazer para a sociedade paciente com comorbidades diabéticas. Por que isso? Porque não existe um pé diabético, existe uma pessoa com uma doença crônica, com uma doença que tem tratamento, mas o pé dela também tem possibilidade de adquirir alguns problemas decorrentes da diabetes. Então, a gente procura não falar, é um pé diabético, e sim um paciente que tem comorbidades diabéticas. O pé que tem um problema da diabetes, ela é pelas sociedades de diabetes, pelos consensos nacionais e internacionais, uma infecção, uma ulceração ou destruição desses tecidos de partes moles, né? Desses tecidos onde estão associados ao tornozelo-pé, especificamente. Mas a gente sabe que hoje vai muito além de tornozelo-pé. A gente sabe que hoje aborda até a altura do joelho, porque a gente tem as doenças arteriais periféricas, né? Que atinge também os membros inferiores. E aí a gente tem as doenças vasculares. Então, pé diabético é tratado como infecção, ulceração, destruição das partes moles, associada também às ações neuropáticas, às reações neurológicas de vários graus das doenças arteriais periféricas, mais conhecida como DAP. O que é importante trazer aqui nesse guideline da Sociedade Brasileira de Diabetes 2019, 2020 e também 2020, 2021, porque não mudou esse trecho, é que nos países desenvolvidos, o maior problema é a doença arterial periférica. Então, o que eu quero trazer para vocês é que lá, nesses países desenvolvidos, as doenças periféricas desenvolvidas por doenças vasculares, doenças arteriais, que causam as amputações. Aqui, no nosso país e nos países em desenvolvimento, né, as complicações são simplesmente por feridas, por ulceração, que é conhecido como úlceras em pé diabéticos, UPD. E aí resulta em amputação. Olha a diferença. Lá em países desenvolvidos, os pacientes com lesões graves arteriais são amputados. Aqui no Brasil, por causa de uma feridinha, o paciente é amputado. E é isso que eu quero chamar a atenção para vocês o tempo todo, em tudo que eu for falar aqui. Tudo que a gente pode fazer para prevenir, para não deixar esse paciente ser amputado. Bom, eu trouxe uns dados aqui importantes, mostrando claramente que a gente tem um aumento significante da diabetes pelo mundo. Então, a gente tem um mapa aqui que a gente encontra facilmente lá nos dados do Atlas, né, da diabetes, da Organização Mundial. E aqui mostra que em 2045 a gente vai ter mais de 40 milhões de pessoas com diabetes. Mais de 40 milhões. Então, assim, gente,
Vamos entender que quanto mais educação a gente trouxer para a nossa sociedade, mais saúde para os pés desses pacientes a gente vai trazer e menos amputação a gente vai deixar acontecer. Oi? Bom, esse termo descreve as infecções, como eu disse, neurológicas, isquêmicas, infecciosas, ou seja, as doenças neuropáticas, as doenças isquêmicas, que são as vasculares, e as feridas, que são as infecciosas. Isso pode acarretar lesões graves de ulcerações, lesões tróficas e até gangrenas. E hoje temos trabalhos importantes para prevenir isso e tem sido trabalhado as comorbidades diabéticas para que evite esses problemas. Cerca de um paciente a cada 5 tem algum tipo de ulceração. Então, 18,6% tem ulceração. 5,3% já tiveram alguma amputação. Então, assim, nesse último guideline europeu que tem agora, que fala do membro cronicamente isquêmico em risco, engloba os pacientes em definição de isquemia importante crítica e pé diabético. Então, os guidelines já estão falando justamente dessa questão de definir o que o paciente tem, definir o que você está avaliando nesse paciente na sua consulta, seja ela de enfermagem, seja ela médica, para que a gente tente ao máximo, né, evitar a amputação. Se você é um podólogo e você recebe um paciente com membro escurecido, um membro roxo, né, que ele fica assim, roxinho, quando senta na sua cadeira e que você eleva a perna da sua cadeira para fazer uma podoprofilaxia, e você nota que fica roxinho. Vamos encaminhar esse paciente para o vascular. Esse paciente, de repente, tem uma lesão vascular e ele não sabe. E é dessa forma, ele já é diabético, né? Já é hipertenso. Então, vamos acender a anteninha e encaminhar para fazer um trabalho multidisciplinar para que a gente evite danos a esse paciente, né? Então, esse guideline europeu, ele adotou esse termo, né, de membro cronicamente isquêmico em risco, para que a gente acenda ainda mais a importância de que o paciente que tem diabetes e que tem hipertensão, ele é um paciente com comorbidades importantes e que a gente tem que levar em consideração qualquer sinal que esse membro apresente. Inclui o paciente também com neuropatia e, às vezes, com infecção em atividade e já com isquemia instalada. Esses pacientes, eles apresentam, às vezes, as 3 manifestações importantes. Então, às vezes, a gente tem um paciente que ele chega para fazer uma unha encravada, uma onicocriptose, grau 4, né, com dedo arroxeado, uma pele de panturrilha escurecida, enegrecida, sente dormência nas plantas solares, nas solas dos pés, não é isso? E aí você vai fazer essa onicocriptose? Tem certeza que você vai fazer? Ah, coisa simples, só arrancar o cantinho da unha. Não é tão simples assim. A gente precisa avaliar o ITB desse paciente, ver o que esse paciente tem, antes de fazer a onicocriptose. Porque, às vezes, uma pequena retirada de espícula leva esse paciente à amputação, porque ele pode ter uma isquemia importante e você não detectou na sua consulta de enfermagem, na sua consulta médica ou na sua consulta podológica. Por que não? Né? O podólogo, ele tem condições de olhar para esse paciente e identificar os sinais e sintomas de infecção. Então, a gente precisa avaliar esse paciente como um todo, olhar para esse paciente, ver quanto tempo tem aquela lesão ali, há quanto tempo está inflamado aquele dedo, e pensar nesse paciente
pensar que risco tem esse paciente para simplesmente fazer uma espiculoectomia. A gente tem que levar em consideração. Bom, quando a gente pensa em avaliação do membro, em uma consulta propriamente dita de qualidade, para evitar que o seu procedimento com laser terapia, com espicolectomia, podoprofilaxia, o que seja, siga com maestria, com qualidade, a gente precisa analisar esse pé, analisar esse membro. Então, a gente precisa identificar se esse paciente tem dedos em garras, avaliar a cor das extremidades desse pé, a sola plantar, se fica roxa, se não fica. Não é só olhar a calosidade. Calosidade é importante, mas não é só isso. Perguntar se esse paciente tem formigamento, dormência, perguntar se ele anda bem. Quando ele vem da sua sala, verificar se ele claudica, ou seja, se ele manca, se ele pula. Isso são sinais importantes de que esse paciente pode ter doença vascular. Então, a gente tem que olhar o paciente da hora que ele entra no nosso consultório, à hora que ele sai. Quando a gente faz uma espicolectomia no paciente com lesão em paciente com comorbidade diabética ou com comorbidades vasculares, a gente precisa aplicar a laser terapia, fazer um bom curativo. Não é retornar uma semana depois, é retornar com 48 horas. A gente precisa avaliar esse paciente um pouco antes do que você está acostumado, do que a rotina que você está acostumado a fazer com o seu paciente que não tem comorbidade, que não tem doença crônica. Então, a gente precisa avaliar os pontos de pressão do pé desse paciente como um todo. A gente precisa realizar monofilamentos. A gente precisa entender como fazer esse monofilamentos, né? A gente precisa usar monofilamentos de 10 gramas, né? Que detecta as alterações de fibras grossas. Aqui, ele detecta se o paciente tem sensibilidade protetora plantar. O que é isso? Então, quando você faz os pontos de monofilamentos no seu paciente, né, que você encosta no seu paciente, você detecta se ele está sentindo a sola do pé. Nossa, mas é só um toquezinho. Sim, mas é isso que eu quero saber. Se ele está sentindo esse toquezinho. Porque aí eu sei que se ele furar o pé, ele vai sentir. Se fizer uma bolha no pé dele, ele vai sentir, vai arder, vai doer. Né? Não adianta só a gente pensar em laser terapia. A gente tem que pensar num conjunto de tratamento com inteligência clínica para cuidar desse seu cliente. Quando a gente vai avaliar edema, a gente precisa entender o grau desse edema, né? E para isso a gente tem o testes de push, que é para poder avaliar a profundidade quando você encosta nesse pezinho, quando a gente aperta o dedinho nesse pé que está edemaciado, quanto de profundidade ele vai, até aonde ele vai. Vai 2 milímetros, 4 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros. Nossa, Jane, mas você pega uma régua para medir isso? Não, gente. É apertar o dedo e entender a profundidade. Está muito profundo, você aperta muito o dedo, e aí você vê aquela profundidade importante de edema, e aí você classifica em grau. Né? Você bota lá grau 1, 1 para 4, 2 para 4, 3 para 4. É assim que você classifica o seu edema. E aí, as diferentes causas que tem, né, para poder aliviar, ou para poder identificar esse edema, se é exacerbada, se o paciente é corcundo, se ele tem dor lombar, dor no quadril, dor no joelho, fascite plantar, se ele já teve fraturas, né? Sinais clássicos também são as claudicações, que eu já falei que é aquilo que pula, que anda mancando. Quando o paciente tem dor em repouso, né? Quando tem edema. Será que isso não é um sinal de infecção? Às vezes o paciente tem uma lesãozinha no dedo e ele está com edema no pé inteiro. O que é isso?
Por que que tá assim? Né? O que houve que esse pé inchou tanto? Então, a gente precisa fazer uma consulta. A gente pode usar o laser para aliviar edema, né? Com infravermelho, em algumas regiões do pé, para fazer laser puntura. Excelente, excelente, para aliviar edema. Então, voltando aqui, a gente faz os testes, né, em 4 áreas do pé: região plantar, falange distal, primeira, terceira e quinta cabeça dos metatarsos. Essas são as recomendações do guideline, tá? Então, a gente pega o monofilamento, encosta a pontinha, pressiona um pouquinho ao ponto de dobrar esse monofilamento nessas regiões, né? Então, a gente faz no hálux, primeira, terceira, aqui no meio também a gente costuma fazer, e quinta cabeça do metatarso. Esses são os pontos que a gente utiliza para saber se esse paciente tem sensibilidade na sola dos pés. Isso aqui é importante porque a gente usa laser também para fazer, para aliviar neuropatia periférica. A gente já tem estudos importantíssimos mostrando a laser terapia para aliviar os formigamentos, as dormências na neuropatia periférica. Então, a gente vem com laser com alta dosagem de infravermelho, 9 joules, 6 joules, nesses pontos de monofilamentos. E a gente aplica de forma pontual. Então, a gente vem com laser aqui, infravermelho, aplica. Vamos supor que a pessoa está com queixa de muita dormência, muita dor. A gente aplica aqui no hálux, né? A gente aplica 9 joules, pontual, parada. De laser infravermelho, tá? Para melhorar esses sintomas de neuropatia periférica. Já tem estudos lindos da Universidade Federal de São Paulo. Outro teste interessante e importante que a gente deve realizar em consultório é o diapasão de 128 Hz. Esse teste, ele faz as fibras sensitivas. Aqui, a gente avalia a posição do equilíbrio, a vibratória. Então, aqui a gente detecta se o paciente tem equilíbrio, se o paciente tem sensibilidade de sentir se ele vai ficar, se ele consegue se posicionar, às vezes até um pé só, ou até mesmo de segmentar o seu caminhar. Tá? Então, é outro ponto importante que a gente tem que fazer. A gente bate o diapasão na mão, ele vibra, a gente segura nessa regiãozinha aqui do meio e encosta no ossinho do hálux, no maléolo, para que ele sinta essa vibração. Importante dizer que esse paciente, ele precisa estar com os olhos vendados, mas antes de fazer, a gente precisa falar com o paciente o que a gente vai fazer. A gente vai pegar o monofilamento, vai pegar a mão do paciente, vai falar: olha, eu vou fazer esse teste assim, assim, assim com o senhor, lá no seu pé. Importante fazer nas mãos também, porque neuropatia diabética, por exemplo, ou rancênica, também atinge as mãos, viu, gente? É importante a gente fazer nas mãos. E aí, a gente vai fazer o teste vibratório tanto nos pés quanto nas mãos. Monofilamento e pé. Bom, comorbidades nos pés de pessoas com diabetes. 85% das amputações é procedido por ulceração, o que é uma pena no nosso país, né, no Brasil. É uma pena. 85% das pessoas amputadas hoje é por ferida, o que é um absurdo. Lembrando que lá nos países desenvolvidos, os pacientes são amputados porque tem lesão grave de isquemia, lesão grave de doença periférica, arterial periférica, ou seja, quando obstrui e não tem jeito mais. Aqui não, aqui por ferida, o paciente é amputado. Hoje, o nosso guideline do consenso de 2021-22 diz que a cada 30 segundos, nossos pacientes são amputados no mundo.
Isso é absurdo. A gente não pode permitir que isso aconteça. A gente precisa agir. Nós, profissionais, precisamos agir em prol desses 30 segundos. A gente não pode deixar isso acontecer, né? Então, em geral, o comprometimento, principalmente por isquemia e neuropatia. Então, o paciente, ele desenvolve uma lesão arterial, não sabe, desenvolve uma ranhura, uma topada, alguma coisa de machucadinho, que desenvolve um machucadão, uma ferida enorme, esse paciente é amputado. O paciente começa a sentir dormência, formigamento, passa a machucar o pé, não vê e é amputado. Precisamos trabalhar a sociedade para que entenda a necessidade de olhar os seus pés. Precisamos trabalhar a sociedade para que olhe os pés dos seus avós, dos seus tios, dos seus pais. Precisamos preparar seus sobrinhos, seus netos, que não custa olhar. Passar o olho, gente, às vezes não precisa tocar. Levanta o pé e deixa eu dar uma olhadinha, ver se está tudo bem. Sabe? É isso que a gente tem que fazer. Então, a associação da doença arterial obstrutiva periférica, que é da OP, afeta amplamente os resultados no tratamento do pé diabético. Então, você tem um paciente com lesão no pé e o paciente tem doença arterial periférica, dificulta todo o tratamento. Então, quanto antes você descobrir que esse paciente tem doença vascular, melhor, porque você vai lá, desobstrui, trata com medicamento ou com cirurgia, vai depender do cirurgião vascular. Por isso, o trabalho é multidisciplinar, a gente não trata a lesão sozinho, a gente precisa do apoio do nutricionista, a gente precisa do apoio da tecnologia, do laser, a gente precisa do apoio do farmacêutico, a gente precisa do apoio de toda uma equipe multidisciplinar para desenvolver um trabalho com maestria com pacientes com lesões em pés diabéticos. E aí, a gente afeta amplamente os resultados dessa cicatrização, a gente leva o paciente para amputação e a gente já tem dados que, em 5 anos, após a primeira amputação, o paciente vai a óbito. Isso são dados do Guideline de 2021-22. Então, a gente precisa ficar atento que a gente tem como salvar vidas nas consultas que a gente faz em nossos consultórios de profissionais de saúde, né? Até mesmo, hoje a gente conversa bastante aqui no Espírito Santo com os nutricionistas. A gente pede carinhosamente para que os endócrinos, os geriatras, olhem para os pés dos seus vovôs que vão nas suas consultas, né? Não é só a obrigação da cirurgia vascular, da ortopedia ou da podiatra. Não é, da podologia. Não é só nossa obrigação. A obrigação é de todos os profissionais de saúde dar uma olhadinha para o pé, né? E aí, é uma comorbidade causada principalmente pela aterosclerose, o DAOP. Então, o que a gente precisa entender? Que a gente precisa tratar da nutrição para que a pessoa não tenha colesterol alto, não tenha doenças pregressas, para que, no decorrer do tempo, ela não se obstrua por inteiro e cause doença periférica mais para frente. Então, a gente precisa cuidar da gente como um todo. Bom, é o que eu falei agora há pouco, né? O risco de morte em 5 anos para paciente com ulceração no pé com diabetes é 2 vezes maior do que pacientes... 2 vezes maior que em pacientes com diabetes sem ulceração. Então, você é diabético, não tem ferida. Outra pessoa é diabética e tem ferida. A chance dele morrer é bem maior do que a minha. 2 vezes mais. 2 vezes e meio mais. Então, é importante a gente mostrar a realidade para esse paciente que já tem uma ferida. Se ele não se cuidar a partir deste momento, ele vai morrer cedo. E que não precisa ser assim. Que ele teve uma ferida e que ele não vai ter mais ferida. Basta ele tomar alguns cuidados a partir de agora. Então, a mortalidade após a amputação excede 70% em 5 anos. Gente, é um alto índice de morte, né? Pacientes com diabetes
74% em 2 anos para aqueles que recebem terapia renal substitutiva. Então, olha só, 70% morrem e outros 74% têm problema renal crônico, vai para hemodiálise. Precisa ser assim? Não. Então, o paciente chegou no seu consultório, vocês precisam ser realistas com esses pacientes. Não é amedrontar, é falar, dá para tratar e dá para nunca mais ter. Basta você vir regularmente, fazer controle de cuidado com os pés, orientar a família, né? Fazer a limpeza das solas plantares, os cortes das unhas, usar laser terapia, que é uma terapia coadjuvante, para seja INIB, para melhorar as hemoglobinas, a hemoglobina glicada, ou até mesmo para algumas ranhuras se aparecer, para evitar maiores lesões, é explicar o que a gente tem a nosso favor. Uma boa alimentação. O pessoal tem mania de achar que eu vou me tornar diabético agora porque eu me alimentei errado a vida inteira, eu não posso comer nada. Diabético pode comer tudo, desde que seja muito bem acompanhado, né? A restrição é de carboidrato. Qual carboidrato? Quando que eu posso comer? Eu não posso comer pizza nunca mais? Lógico que pode. Como que eu posso comer pizza? Essa é a pergunta. Como que eu posso comer pizza? Como? Quando? De que forma? Qual horário? Então, a gente precisa mostrar para o paciente que não é só tomar café com açúcar, sem açúcar. Que não é o café com açúcar que é o problema. É o arroz, o macarrão, o aipim, a cervejinha, que é o problema. Então, a gente precisa pensar em outras formas de mostrar para ele que dá para ter qualidade de vida, que dá para se alimentar bem, que dá para ter um pé saudável, né? Então, a gente precisa raciocinar junto com ele e mostrar que não é uma dificuldade. Então, foi demonstrado que 50% das amputações e úlceras nos pés de diabetes pode ser evitadas, 50% pode ser evitadas se identificado e educado. Então, está nas nossas mãos, né? Está aqui, ó, conosco. A gente precisa mostrar para a sociedade que a gente tem meios de tratar essa lesão e dele nunca mais ter essa lesão. E que se surgir alguma coisa, para ele correr, a gente tratar. E se surgir mais alguma coisa, por que surgiu? Para não surgir mais. Então, a gente precisa pensar em diversas formas, né? Outra coisa importante que a gente tem que falar, né, é sobre as patologias do arco plantar, que é uma das maiores causas das doenças periféricas, doenças de pés, né? A gente tem o pé cavo, ou pé no qual o arco é exageradamente alto, então a gente tem esse curtamento, onde as pontas das falanges dobram, fazem garras, machucam aqui, ainda tem aqui, e o calcânio fica sobreposto. Então, paciente que tem a curva muito acentuada, gera problemas, gera calosidade, gera ferida. O que fazer? Sapato adequado, palmilha adequada, né? A gente tem o pé plano valgo, no qual o arco está deprimido. A gente tem os arcos e as articulações que influenciam diretamente, né, na biomecânica desse pé, o peso do corpo, e aí traz todo um problema para esse médio pé, que é esse meio, onde a gente traduz isso para um termo chamado síndrome do pé de Charcot, mais conhecido assim dessa forma, onde desaba os ossos e traz lesão para médio pé. Né? Aqui, ó, para esse meio, dificílimo de tratar, trabalhoso, né? Aqui, ó, as pontas dos dedos, eu trouxe essas fotinhas aqui para vocês entenderem onde aparece mais lesão, onde a gente tem mais problemas.
e é fácil de resolver com um bom calçado produzido sob medida, produzido com cautela, com palmilha adequada, com material adequado, para que dê certo, para que funcione e esse paciente não tenha lesão no decorrer da sua vida, né? Hoje nós temos o DEFULT Internacional, que é um órgão que discute as relações internacional de cuidados com os membros inferiores, com os pés. Dentro desse DEFULT, fala de toda a tecnologia, de todos os meios de tratamento de lesões e de cuidado com os pés. Aqui também está inserida a laser terapia como meio de tratamento eficaz, né? A gente sempre fala que quanto mais estudos tiver, mais qualificação nesse assunto, melhor para nós, né? E aí, aqui tem uma fotinha fácil de como identificar as deformidades, né? Então, a gente tem o altos adúpto, que é valgo, que é onde ele entorce, faz deformidade de pontas de falanges, de pontas de pododáctilos, da ponta dos dedos. A gente tem dedo em garra, onde faz claramente lesões em pontas de falanges, né? Que faz os calos aí lesa. Gente, dedo rapidamente tem estrutura óssea para fora mesmo, aparecendo, porque a gente tem pouca camada de gordura, pouca camada de tecido aqui. Então, rapidamente aparece, as feridas ficam graves, né? E a gente tem que intervir rapidamente com a tecnologia que for mais interessante e conveniente naquele momento. Nós temos dedo em martelo, são os dedos encurvados. Esses dedos precisam de órtese de silicone, né? Precisam de apoio para que eles não haja feridas em pontinhas aqui, ó, de falanges. Nós temos as proeminências de quedas de metatarso e temos o pé de Charcot, que é aquilo que eu mostrei para vocês, que é quando desaba mesmo a estrutura óssea. Aqui nós temos os graus, né, dos riscos das úlceras do pé diabético. Então, aqui é interessante, são como identificar se é risco muito alto, muito baixo, moderado. Então, paciente que tem risco baixo, ele não tem perda de sensibilidade protetora, ele não tem doença arterial periférica. A gente pode examinar ele uma vez ao ano. Por isso que dentro do consultório de enfermagem, podológico ou médico, a gente precisa orientar de quanto em quanto tempo esse paciente com comorbidades diabéticas, que é um paciente diabético, que é um paciente hipertenso, ele precisa retornar no nosso consultório. De quanto tempo ele tem que vir ao nosso consultório, né? E o paciente com risco baixo, que já é o grau 1, né? Ele geralmente já tem perda de sensibilidade. Quando falar aqui, ó, PSP é perda de sensibilidade protetora, ou DAP é a doença arterial. E aí a gente já precisa avaliar ele 2 vezes ao ano, né? O moderado, ele tem os dois, ele tem ainda deformidade nos pés, ou ele tem o DAP e a deformidade. O risco alto é quando tem tudo, tá? Então, quando ele tem o risco moderado, ele tem que ir de 3 a 6 meses. Quando ele tem o risco alto, ele tem que ir de 1 a 3 meses. Ó, risco baixo de 1 a 6 meses, grau 1 a cada 2 vezes ao ano, risco moderado de 3 a 6 meses, risco alto todo mês ou de 90 em 90 dias. E aqui a gente rastreia os problemas e vai sanando esses problemas, dificultando esses problemas, de não deixar, a gente dificulta a amputação, a gente não deixa chegar à amputação, né? Então, aqui tá as fotinhas de uma forma fácil de identificar como é o monofilamento. A gente faz primeiro nas mãos, mostra o paciente que a gente vai fazer
pois a gente veda esse paciente, não deixa ele enxergar, e a gente faz. Bom, a gente identifica que os pontos que a gente vai fazer, o paciente responde sim ou não, e pelo menos 2 ou 3 aplicações, se ele falar que ele sentiu, tá ok. Se 2 em cada 3 respostas ele disser que não respondeu, é negativo, ele já tem perda sensitiva. E aqui no diapasão, no dorso do pé, a gente faz aqui, ó, no ossinho da pontinha do hálux, a gente faz o diapasão. Então, a gente bate o diapasão, ele vibra, a gente vem aqui, coloca para sentir. E a mesma coisa, se o paciente falar que não está sentindo na ponta do maléolo também, tá? Se ele falar que não está sentindo, é negativo. Se ele falar que está sentindo, é positivo. Quem não tem esses instrumentos, como que a gente vai fazer para fazer lá no consultório de enfermagem, podológico, médico? Como que a gente vai fazer esse teste? A gente vai usar o teste de toque leve, que em inglês é pulse test. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a ponta do dedo e não vai empurrar, a gente vai encostar. Então, a gente vai encostar a ponta do dedo e vai perguntar no hálux, no terceiro pododáctilo, no quinto pododáctilo. Encostar e perguntar sim ou não, você sente? Sim ou não, você sente? Sim ou não, você sente? Esse simples toque é toque, não é empurrar, não é dobrar, é toque. Esse simples toque, se ele perceber em mais de 2 locais positivos, se ele perceber menos de 2 locais, é negativo. São testes simples que a gente sabe se o paciente perdeu a sensibilidade ou não. E isso é importante para a gente saber o grau de risco que ele tem de já levar a ulceração. E a gente sabe que nesses pontos de monofilamentos aqui, a gente pode fazer laser infravermelho, se ele tiver perda de sensibilidade, para auxiliar a melhora desses sinais e sintomas que ele sente de neuropatia periférica, que é formigamento, dormência. Bom, a gente precisa entender que a gente precisa fazer o teste índice tornozelo braquial, índice tornozelo braço, que é o ITB, o famoso ITB. Nesse teste, a gente detecta se esse paciente tem lesão arterial. É um ponto-chave, um ponto X para a gente saber se a gente vai comprimir esse membro. Lembrando que compressão, o enfermeiro pode fazer até de baixo estiramento. Se o paciente tiver lesão arterial, a gente precisa encaminhar para cirurgia vascular, para o angiologista, para que ele defina qual é a lesão que ele tem, a altura dessa lesão, se vai intervir, se não vai intervir, e se a gente vai comprimir ou não, e se essa lesão é mista ou não. Isso é importante dizer, porque às vezes o paciente tem uma lesão vascular e arterial, e se for, a gente pode fazer compressão. Se for só arterial, a gente não comprime. E se for só arterial, dependendo da arterial, o médico às vezes até indica. Mas isso, a gente tem adendos, a gente tem consensos e a gente tem conceitos e preceitos de cada conduta médica. Bom, o que a enfermagem faz? A enfermagem faz o ITB e indica a compressão ideal, conforme dentro da sua atribuição. Dentro dos guidelines, não fala se a podologia tem autonomia para indicação de compressão, uma vez que eles não podem prescrever compressão. Então, a gente precisa entender até onde, enquanto profissional, a gente pode atuar com relação a algumas atitudes e condutas. Então, o que eu digo aqui para você, enfermeiro, e para você, podólogo? Fazer ITB não dá trabalho, não é difícil, mas entender até onde a gente vai com compressão é extremamente complexo. Encaminhe o seu paciente para o angiologista, para ele definir o tratamento que vai ser utilizado
com relação à compressão, se você tiver dúvida, enfermeiro, e podólogo encaminhe sempre, tá? E a podologia precisa sempre encaminhar. E o enfermeiro, se tiver dúvida, encaminhe. Discuta com seu colega médico, tá? Então, dentro do trabalho de índice tornozelo-braço, a gente vai verificar a pressão dos 2 membros, a gente vai aferir a pressão da sistólica dos 2 membros inferiores e a gente vai entender quais são os valores, tá? Dessa pressão, vai levar para uma tabela. Essa tabela a gente vai dividir e vai chegar a um cálculo. Nesse cálculo, a gente vai ter um índice X a X, X a X, deixa eu ver se eu coloquei aqui, vou dar uma olhadinha mais para frente, eu acho que eu coloquei. A gente vai identificar se esse paciente tem lesão vascular ou não. Então, vamos lá, aqui dá para a gente ter uma noção. Se o paciente, você aferiu os pulsos, verificou a pressão, valores anormais, sim. Então, você vai, consulta com vascular, sim, consulta com vascular. Se a isquemia for grave, menor que 5, pronto-socorro, tá? Aí não tem nada que a gente possa fazer dentro do consultório. A gente também tem a pressão sistólica do dedo, porém no Brasil a gente não tem o aparelho é extremamente caro. Pouquíssimos médicos têm esse aparelho também, porque ele é extremamente caro. Então, a gente precisa entender os valores, os índices, que esse ITB demonstra, que aqui está em... aqui, ó, índice tornozelo-braço, tá? Que normal é de 0,9 a 0,3. A gente tem no consenso hoje alguns dados novos, tá? O consenso de 2022 está com os dados novos, uma tabela novinha, interessante todo mundo dar uma olhada, mas a base da ideia não mudou. Abaixo de 0,5, de 0,8, a gente tem que começar a encaminhar para cirurgia vascular, para o angiologista, para que ele analise esse paciente e ver o que ele vai tomar como conduta médica. Isso é extremamente importante falar. Pé de Charcot, a gente precisa avaliar esse pé, olhar as deformidades desse pé, indicar um protesista para que faça um calçado conforme a sua biomecânica, um calçado rígido, de extrema importância, ortopedista acompanhando, para que a gente desenvolva um trabalho em conjunto e trabalhe, se tiver lesão, junto com as terapias coadjuvantes, como laser terapias e coberturas, e o trabalho do médico com maestria. Como classificar a infecção do pé diabético, né? A gente tem algumas formas de classificações e o guideline mostra para a gente alguns que a gente faz com maestria em consultório, que é a infecção leve, que a gente usa o PEDS, que é a presença de pelo menos 2 sintomas, que é edema local ou hiperemia maior que 0,5 centímetros a 0,2 centímetros, dor, aumento de calor, exudato purulento. A gente tem a moderada, que é a infecção local maior que 2 centímetros, envolvimento de estruturas profundas, sinais e sintomas de respostas inflamatórias e sistêmicas. A gente tem a grave, que já envolve alta temperatura, como febre, frequência cardíaca alterada, a gente tem frequência respiratória alterada, leucograma, exames laboratoriais. É por isso que é importante, profissional de saúde, você entender exames laboratoriais, né? E aí, a gente também começa a pensar na possibilidade de osteomielite, tá? A gente não tem contraindicação de laser terapia, né, tratamento de osteomielite, muito pelo contrário. Então, aqui, para resumir, a gente tem grau de 0 a 5 para classificação de pacientes com ulceração em pé, de pacientes com comorbidades diabéticos, que é 0, sem risco, sem ulceração, 1, ulceração superficial, como essa em ponta de falange, muito comum em consultório, grau 2,
já é uma lesão mais profunda, onde já atinge a epiderme, com infecção, sem osteomielite. Grau 3, já aprofunda, com celulite extensa, com hiperemia, sinais de infecção, já com sinais de osteomielite. Grau 4, gangrena, amputação já prevista. E 5, com amputação e estrutura óssea exposta. E aí, para falar um pouquinho do laser na vida da gente dentro de consultório, que é eficaz, essencial. Eu vou mostrar para vocês na minha prática clínica o que eu faço dentro de consultório. Eu uso em 100% dos meus pacientes. Não tem como eu deixar de usar laser nos meus pacientes. 100% dos meus pacientes eu uso, né? O laser de baixa intensidade, ele é incrível no tratamento dos meus pacientes. Aqui é um estudo que fala que aumenta o fator de crescimento, que aumenta todo o processo, toda a qualidade do processo de cicatrização, um estudo incrível, um estudo novo de 2021, deixei aqui para vocês procurarem na internet, deixarem para vocês estudarem, muito bom. Aqui, um efeito de terapia a laser em tecidos profundos de dor neuropática periférica em idosos com diabetes tipo 2, um ensaio clínico piloto, randomizado, um trabalho incrível. Aqui, ó, fala que reduziu significativamente a dor. Gente, paciente chega no meu consultório com dor, queixando de muito formigamento. Tô pisando em pregos. Eu coloco ele no ILIB 25 minutos, 20 minutos. Tiro ele do ILIB. Enquanto isso, eu vou perguntando as coisas, fazendo minha consulta, entende? Não perco tempo. Depois, quando eu vou avaliar o pé, eu já vou com 9 joules nos pontos de monofilamentos que eu falei para vocês. Eu já faço 9 joules infravermelho. Isso já reduz. Na primeira sessão, ele já me fala da melhora significante. Então, gente, o que a gente não pode, todas as fotos, gente, deixando claro que todas as fotos mostradas nesse contexto de palestra são fotos do meu arquivo pessoal, todos têm termos de consentimento livre e esclarecido, para que eu mostre em palestras e em artigos científicos do meu trabalho, da joia dos meus pacientes. Então, paciente que foi numa manicure, fazer a unha, com capacitação em podologia, é importante dizer que o podólogo ele é extremamente necessário no nosso trabalho em conjunto e que o profissional ele tem que ser técnico ou podologista. A gente precisa frisar isso, a gente precisa dar ênfase ao profissional qualificado que existe no mercado. A gente precisa educar a sociedade que existe esse profissional qualificado. E essa manicure fez uma retirada de unha dessa paciente, uma paciente com lesão vascular, uma paciente com diabetes descompensado, que em uma semana levou ela à amputação, né? Então, essa paciente chegou para mim para realizar pós-amputação limpeza adequada, porque essa lesão precisa de limpeza adequada. Não adianta pegar uma como é que eu vou explicar para vocês? Uma ferida com esse contexto e aplicar laser, entendeu? Não adianta. A gente precisa limpar essa lesão, realizar o desbridamento. A gente precisa fazer com que essa pele fique viável para a aplicação do laser, fazer técnica de PDT, só assim a gente pegar e manusear essa lesão com maestria, fazer com que ela fique linda e limpa. Aqui eu tenho uma lesão vascular de 18 anos, uma lesão que chegou com um paciente deprimido, triste, 18 anos tendo dor,
uma lesão vascular venosa. É importante a gente saber que lesão é essa vascular. Então, um paciente que ficou 1 ano comigo, né? Não uma lesão simples de fechar, não adianta você vender um milagre, falar que laser vai curar de um dia para o outro, não é assim. E a gente entrou com um tratamento absurdo aqui de limpeza dessa lesão, encaminhei para o vascular, nutricionista, encaminhei para nutricionista, para o vascular. Aqui é uma lesão vascular, uma lesão de 18 anos, uma lesão que a gente precisa entender o que é essa lesão, por que ela veio, como que ela veio, que tipo de lesão vascular é essa? É uma lesão que contém indícios de uma história pregressa, de um trauma, foi um acidente de um paciente que caiu de laje, que alguns anos depois de passar meses no hospital apareceu, então tem uma ideia de ser medicamentosa, depois ele arranhou um pouquinho, não tinha história anteriormente de lesão vascular, então a gente começa a estudar essa lesão, entender essa lesão, e o diagnóstico foi fechado como lesão vascular. Então, venosa, né? Vascular venosa. Então, é uma lesão que precisou ser comprimida. A gente entrou com tratamento de laser terapia em todas as sessões. Nota-se azul de metileno aqui, então a gente fez azul de metileno. E após 36 avaliações, 36 sessões, 1 ano depois, eu dei alta para esse paciente 100% cicatrizado. Ele faz acompanhamento no consultório, uma vez por mês, às vezes ele vem antes, porque ele tem medo de abrir. Já falei que se ele continuar fazendo tudo direitinho, usando a atadura de compressão ou a meia de compressão, a gente não vai ter problema. Mas ele insiste em continuar vindo. Então, às vezes ele vem, eu faço a limpeza em pele, a gente bate um papo para tranquilizar, isso é importante também. Então, gente, laser, ele é extremamente útil, desde que você saiba conduzir o laser. Então, aqui a gente fez PDT e laser vermelho, somente em alguns momentos. De baixa dosagem, tá? O único momento que eu usei alta dosagem foi no PDT. Aqui, uma lesão gotosa, que ainda está em tratamento, uma lesão dolorosa, com estrutura óssea aparente do maléolo, né? Ela chegou para mim com um paciente descompensado, com a questão do ácido úrico. Por familiar, a filha ser médica, a gente ajustou a medicação, mudamos o ortopedista, porque o ortopedista não aceitava o tratamento à laser terapia e a família queria o tratamento à laser terapia, então a filha, mais o marido, mais o pai, e junto comigo a gente entrou no consenso que a gente precisava do auxílio do ortopedista, então entramos com um novo ortopedista, com um novo olhar, nova conduta, e em 5 meses já esse resultado incrível, né? A foto aqui tá parecendo que o pé tá inchado, mas não, porque a foto tá assim, achatada, mas a gente já tem esse resultado incrível em 5 meses, a gente fez outras coisas junto, né? A gente usou hiperbárica também, mas laser terapia em todas as sessões desse paciente. Somente 11 sessões e esse resultado incrível, tá? Bom, essa paciente aqui é uma paciente diabética descompensada, uma paciente amputada já há alguns anos. Ela chegou para mim com uma calosidade na amputação e extremamente infectada. Então, ao chegar para mim, eu desbridei, estrutura óssea aparecendo do médio pé. Eu encaminhei, fiz a limpeza, coloquei a cobertura, fiz laser vermelho, não pintei, não fiz azul de metileno, porque eu encaminhei para o pronto-socorro para uso de antibiótico terapia e pedi à médica uma chance. Pedi para não internar. Falei, olha, hoje é sexta-feira,
Vamos entrar com antibiótico terapia. Eu fiz laser terapia, entrei com a cobertura adequada. Vamos esperar até segunda. Se segunda-feira não estiver bem, eu encaminho para internação. Gente, na segunda sessão, incrível o resultado. Então, eu fiz ponto de cruz aqui, né? Fiz 2 joules vermelho. E esse resultado é incrível. Lógico que aqui tem a cobertura, né? Aqui tem uma boa limpeza, lavei bastante, PHMB, uma cobertura com prata. Mas, olha, tinha estrutura óssea aparecendo. Até eu fiquei surpresa em 2 dias esse resultado. Então, quando a gente sabe manusear o laser a nosso favor, o resultado é incrível. É incrível. E a gente consegue trabalhar com maestria a prevenção, o tratamento das lesões, né? Aqui a gente observa uma calosidade, o paciente já está realizando um calçado novo, porque é todo esse processo, né? Já encaminhei para a equipe médica, para a nutricionista, então tem tudo isso envolvido e ela está disposta a fazer, que ela viu o resultado, e isso anima o paciente também, né? O paciente chega e eu falo logo, olha, tá grave seu pé, vamos dar uma chance, vamos ver o que a gente pode fazer, senão vai ter que cortar tudo. E aí eu faço aquela sinceridade, mas ao mesmo tempo não tem como mentir, né? Então eu boto aquele medinho, falo, olha, tá assim, 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 vamos ver o que a gente faz. E aí a gente vê esse resultado lindo. Eu realmente fiquei impressionada de uma sessão para outra esse resultado. Aqui, a gente, com uma lesão por pressão em calcânio tissular profundo, porque eu abri, né, esse calcânio sem saber o que tinha por baixo, uma bolha com secreção sanguinolenta. E aí a gente tem uma lesão que eu fiz laser vermelho, após a retirada dessa pele, desse debridamento mecânico, instrumental. A gente fez uma limpeza, fiz laser vermelho, cobertura. Aqui, já na 6ª sessão, final de cicatrização, devo dar alta essa semana, que ele ainda está em tratamento, laser terapia em todas as sessões. Gente, laser é maravilhoso, tá? Desde que a gente saiba usar. E é isso. Muito obrigada. Foi ótimo estar aqui com vocês nesse momento. Um prazer enorme estar com vocês, falando um pouquinho do laser, do tratamento de laser terapia, do manejo do pé com comorbidades diabéticas, do paciente com lesões também, eu não falei muito a fundo, mas com problemas vasculares, e o que o laser pode trazer em benefício dos nossos cuidados, tanto na neuropatia periférica, quanto no tratamento das lesões. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada.